Bom dia, irmãos e irmãs. Graças a Deus estou retornando. Fiquei aí vários dias sem poder gravar os vídeos, sem postar, mas estamos de volta, né? Mais algumas reflexões durante esses dias. As nossas reflexões que nos ajudam a alimentar a nossa alma da palavra de Deus, nos ajudam nesta caminhada de fé, né, do dia a dia em nossa vida. Quero mais uma vez relembrar e pedir a você que dê o seu like, que dê o seu joinha, né, para que o YouTube vá entendendo que há interesse no conteúdo das nossas reflexões e ele vai expandindo essas nossas reflexões. Então, estamos na presença do Senhor, sempre na proteção e no auxílio da Virgem Maria. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, neste sábado, né, nós celebramos Santo Inácio de Antioquia, né, a memória de Santo Inácio. E no evangelho de hoje é o evangelho de Lucas 12, 8 a 12. Lucas 12, 8 a 12, e diz o seguinte: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Estas palavras santas alimentem a nossa alma e nos conduzam à salvação. Irmãos e irmãs, como eu disse, né, hoje nós celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia. Esse que foi, como diz Eusébio de Cesareia, né, foi o terceiro bispo lá na Síria, né, de Antioquia, e por isso chamado de Santo Inácio de Antioquia. Eu queria falar duas coisas de Santo Inácio para a nossa reflexão de hoje, para iniciar. Primeiro, ele foi o primeiro a utilizar o termo católico ou católica, né? Igreja Católica. Então, foi ele que fundou a Igreja Católica? Não, ele usou o termo. O termo justamente para definir, né? Para resumir, até melhor usar esse termo, para resumir aquilo que é a essência da Igreja. Por quê? Porque o termo católico, né? Vem do católicos, né? Cata é junto, Olos é todos, né? Para dizer junto de todos, aquela que está em todos os lugares, em todos os tempos. Por isso, o termo católico significa universal. Aquela que esteve desde sempre, né? A gente sabe, a igreja foi preparada desde o Antigo Testamento pelo Senhor, foi realizada em Jesus Cristo, que é o seu fundador e seu esposo, né? Pela ação do Espírito Santo. Inclusive, o evangelho de hoje, como vocês viram, fala sobre o Espírito Santo, né? O pecado contra o Espírito não tem perdão. Então, Santo Inácio é o primeiro que vai usar o termo católicos para manifestar a universalidade da igreja. Porque ele entendeu que a igreja, a esposa de Cristo, aquela religião, como alguns dizem, né, que Cristo fundou, chamada cristianismo, né, os seguidores de Cristo, era uma igreja, uma religião universal, não uma religião de todos os tempos para todos os tempos. Então, por isso ele vai usar o termo católicos ou católicos, né? Para dizer uma igreja que sempre esteve junto de todos e sempre vai estar junto de todos. Então, o Santo Inácio de Antioquia é o primeiro a usar o termo católico para falar da universalidade da igreja, que não é só universalidade no sentido de mundo, desse mundo, mas universalidade no sentido de todos os tempos também. E, obviamente, né, glorificar o Senhor até a eternidade. Segunda coisa de Santo Inácio, inclusive olhando esse evangelho que acabamos de ouvir, a gente sabe que Santo Inácio foi martirizado, né, foi jogado às feras, que era um dos castigos aplicados aos cristãos naquela época, né, onde os leões trituravam, comiam as pessoas. E ele foi martirizado em nome da defesa da fé, né, da defesa dessa igreja, que ele disse é a igreja universal, é a igreja de todos os tempos, é a igreja de todos os lugares. Ele foi martirizado por isso, condenado à morte. E na sua condenação, né, quando ele estava indo, né, na iminência do seu martírio, ou seja, de ser jogado às feras, ele disse: eu me considero um trigo do Senhor, que serei triturado na boca das feras, né?
O trigo por quê? Inclusive ele faz referência à Santa Eucaristia, né? Que é feita do trigo, o trigo que é triturado e que vai ser utilizado pelo Senhor para ser o seu corpo. Então, ele une o seu sacrifício ao sacrifício de Cristo, dizendo, eu sou o trigo do Senhor, serei triturado pelas feras. E aí ele acrescenta uma terceira coisa, ele diz, na eternidade continuarei rezando por todos os cristãos. Então, hoje, por isso nós recorremos, né? Nós pedimos a intercessão de Santo Inácio de Antioquia por nós, porque ele prometeu que sendo triturado pelas feras como um trigo do Senhor, estaria na eternidade intercedendo por você, intercedendo por mim, intercedendo por todos nós cristãos, portanto, pela igreja. E no evangelho de hoje, como a gente viu, né, a gente vê o Senhor falando desse testemunho. O testemunho, obviamente, que Santo Inácio deu, né, o testemunho da fé, o testemunho de alguém que abraçou a fé tão de verdade que comemorou a sua morte. O testemunho de alguém que acreditou tanto na providência e na misericórdia divinas, que se alegra porque vai dar a sua vida por Cristo. Como eu disse, alguém que une o seu sacrifício ao sacrifício de Cristo, glorificando e não maldizendo, não praguejando contra Deus, não acusando Deus de ter esquecido, mas se colocando à disposição desse martírio, dessa morte, porque ele sabia que não era o fim, né? A sua morte ali seria apenas uma passagem para o encontro com aquele para quem, né, ele viveu a vida toda se preparando. Então, é a minha oportunidade, né? A minha morte não é o fim, mas é a minha oportunidade de me encontrar com aquele que me aguarda, com aquele para quem eu me preparei toda a minha vida. Por isso, eu serei triturado, né? Porque o pão o trigo, para se tornar o corpo de Cristo, para se encontrar com o Senhor na Santa Eucaristia, o trigo tem que ser moído, tem que ser triturado. Então, Santo Inácio comemora a sua morte, porque ele disse, eu sou trigo do Senhor, eu tenho que ser triturado. Ou seja, eu tenho que passar pela morte para encontrar aquele que é a vida. Irmãos, isso aqui muda toda a nossa história de fé quando a gente entende isso. Porque às vezes é difícil a gente entender, às vezes é difícil a gente aceitar que para encontrar com o Senhor precisamos passar pela morte. Às vezes a gente tem dificuldade com isso aqui, né? A dificuldade de aceitar a morte física para ganhar a vida eterna, né? Eu repito, às vezes nós cristãos hoje temos dificuldade, né, de aceitarmos a morte física, a morte para este mundo, para que a gente possa se encontrar com a vida eterna, que se torna uma contradição na nossa fé. Porque nós passamos a vida toda dizendo que queremos o céu, dizendo que queremos Deus, dizendo que queremos descansar na eternidade com o Senhor, mas quando às vezes vem a iminência ou o perigo, né, da morte, ou seja, quando nos parece que está chegando o momento de nos encontrarmos com Ele, às vezes bate o desespero, bate o medo. Então, é uma contradição. Afinal de contas, eu acredito ou não acredito na ressurreição? Eu me entreguei ou não me entreguei ao Senhor como Santo Inácio de Antioquia? Eu acredito de fato que Ele me aguarda de braços abertos, que eu repousarei para a eternidade, na eternidade no seu coração ou não? Então, esse é o exemplo hoje de Santo Inácio e é o que o Senhor coloca para nós neste Santo Evangelho. Vamos acreditar, vamos dar testemunho, porque o próprio Senhor vai testemunhar a nosso favor diante dos seus anjos, né? Diante daqueles que vão fazer a seleção para a eternidade. Então, queridos irmãos e irmãs, confiemos naquilo que a gente reza, confiemos naquele que a gente celebra em cada Santa Eucaristia e nos entreguemos sem reservas humanas, sem medos humanos. Nos entreguemos ao Senhor, porque nele está a nossa vida definitiva. Não tenhamos medo de perder essa vida para ganharmos a próxima. Amém. Que Santo Inácio interceda por cada um de nós, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre as suas atividades, sobre o seu trabalho. Desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.